E aí galera, aqui é o Sigma e primeiramente eu queria agradecer a recepção do meu último vídeo. Foi o primeiro a conseguir mais de 100 views e isso é surreal pra mim. Então valeuzão mesmo e se puder se inscrever e deixar like neste aqui também ficaria agradecido. Mas então, deixando de enrolar sobre o que é o vídeo de hoje. Bem, eu e meus amigos temos um costume de pesquisar SCPs aleatórios e fazer uma rinha deles como uma forma de jogo. E durante essas pesquisas, a gente obviamente já encontrou alguns SCPs engraçados, toscos, bizarros e interessantes. Então eu tive a brilhante ideia de contar sobre alguns desses SCPs para vocês, já que eu, por exemplo, antes de começar a fazer isso, só conhecia os que todo mundo já conhece. Shy Guy, a estátua lá, o lagartão, mas aqui não quero essas coisinhas michurucas aqui não. Nesse vídeo falaremos de lendas como SCP-524, classe Seguro. Esse SCP basicamente é um coelho branco comum que deram o nome de Walter, mas como aqui é brazuca, vamos chamar de Walter. Então, o bichinho não é SCP à toa, então qual que é a brisa do Walter? Bem, nosso querido Valtinho é guloso pra porra e pode comer qualquer coisa de qualquer material, mesmo que não seja comestível e que seja perigoso. O Walter foi gravado mastigando madeira, aço, vidro e, em uma instância, vários quilos de material radioativo. E pra ele, foda-se, não apresenta nenhum tipo de reação negativa a qualquer coisa que tenha comido. Inclusive, uma vez o Walter já foi visto consumindo o próprio corpo inteiro. E para conseguir esse feito, quando chegou na hora de comer o próprio pote, ele conseguiu virar toda a boca de dentro para fora e se comeu até desaparecer por completo. Mas você pensa que foi o fim da lenda? Não foi não, porque 30 minutos depois ele reapareceu, próximo da onde ele se devorou, e ficou por isso, segue a vida. Essa porra desse coelho ressuscitou mais rápido que Jesus. Como felizmente o Walter é gente boa, porque senão o mundo teria acabado, a fundação só bota ele numa gaiolinha ali com sensores e não tem dietas específicas para dar para ele. Então a galera deve tacar umas latinhas, uns tênis velhos aí pro bicho e ele come e é isso. SCP-1894, classe Seguro. Esse é uma van de tamanho médio que regenera qualquer dano feito nela, então pode bater à vontade. Mas isso ainda é o de menos. Os líquidos que são colocados num carro para funcionar, tipo óleo, um álcool porque a gasolina está cara, não foram encontrados nessa van não. No lugar disso, a gente tem fluidos corporais, que nem gordura, pus e sangue. Agora, quando essa porra tá ativa que começa a brincadeira de verdade. Porque essa van anda sozinha por conta própria e ela vai se dirigir até a loja de alimentos orgânicos mais próxima e simplesmente bater com tudo na loja. Entrar lá e destruir o máximo de produtos possível antes de sair. E se não bastasse, ela não vai em lojas que fazem parte de grandes redes nacionais. A loja tem que ser local, ou seja, essa porra não vai invadir o Walmart ou o McDonald's. Ela prefere quebrar a lojinha do seu Zé, a salgaderia do Marcão, a hortifruti da Dona Rosa, sabe? Ela só vai se for para dar prejuízo mesmo. E também tem uma outra coisa. Se alguém entrar na van, a pessoa vai sair mais no shape. Isso porque, de alguma forma, ela usa a gordura corporal da pessoa dentro dela como combustível. Então pode largar a academia e a dieta, fi. Porque essa van sim que é sucesso. Parece até uma máquina mágica de perder peso vendida na Polishop. Mas é claro que tem uma pegadinha. Acontece que quando chega no ponto que a pessoa está no peso ideal, ou um pouco abaixo do peso, como não tem bastante combustível para essa van desgraçada, ela vai usar os órgãos internos da pessoa como combustível. Uns minutinhos dessa brincadeira, tu já foi de arrasta pra cima. Então tem esse pequeno efeito negativo para essa Kombi filha da puta. Antes de ir pro gran finale, eu quero comentar um pouquinho sobre o SCP-594. Tendo a classe Euclídeo, esse SCP é uma espécie de ovelha que foi encontrada e a principal característica delas é que conseguem gerar energia estática com a fricção causada pelas suas atividades diárias. Então, basicamente, são a Marip de Pokémon. Uma ovelha bateria que solta descarga elétrica de vez em quando.
normalmente são agressivas com a galera. E para deixar elas mansas, são dados uns mimos, como tabaco e doces. Tipo, que porra é essa? A vida tá fácil demais. Só falta querer um Jordan e uma corrente de ouro também. Ah, e elas também conseguem levitar e andar no ar, controlando o campo magnético ao redor delas. Só que elas têm a tendência de perder o controle e cair no meio dessa brincadeira aí. Normalmente, porra, celular desgraçado. Normalmente caindo de penhascos e morrendo. Tá, admito que adorei isso daí. Mas agora, por último nesse vídeo, mas não menos importante, temos o demônio, o monstro, que é o SCP-956. Hoje em dia ele tem a classe Euclídeo, mas por mim muito bem poderia ter a classe Diabo. Mas afinal, o que é esse SCP? Bem, é isso daí, uma simples pinhata. Mas obviamente que sendo sobre SCP tem uma pegadinha. Acontece que essa porra vai se manter parada normalmente até que uma criança de até 12 anos entre num raio de tantos metros desse bicho. Aí ele ativa e a criança vai ficar paralisada. A partir daí, esse troço vai andar até a criança e espancar ela até que o tronco dela se rasgue e de dentro da criança vai sair vários doces genéricos. Depois que o trabalho tiver feito, essa pinhata diabólica vai voltar para o seu estado normal e se uma pessoa com mais de 12 anos comer esses doces, ela vai convulsionar após o consumo e tem chances não especificadas tanto de sofrer um ataque cardíaco, tanto de sobreviver. Agora, se alguém com menos de 12 anos comer os doces, ela vai se tornar uma cópia do SCP-956 e fazer as mesmas coisas que o SCP faz. Ou seja, além de um, tem vários Lucifers. E para completar, esse SCP que estava preso, paradinho no canto dele, já que ele só se mexia quando ativo, começou a andar pela câmara de contenção, mesmo sem criança por perto. E ele ficou lá, andando por 1 hora, e depois parou, encarando uma parede. A direção que ele está encarando é a mesma direção onde fica a escola fundamental mais próxima. Bem, mas por hoje é esse o vídeo. Se quiserem que eu fale de mais SCPs que eu encontrar por aí, que eu acho que vale a pena falar sobre, comenta e tchau, tchau.